Boa tarde, meu nome é Brena e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro O Mercador de Veneza, né, de William Shakespeare, e fazer uma análise jurídica sobre ele, principalmente na área dos contratos. Vamos entender como o direito contratual era visto na antiga Veneza e como ele evoluiu até o direito brasileiro atual. O contexto histórico-jurídico da época, né, de Veneza, para começar, é importante lembrar que a história ela se passa em Veneza, em uma das cidades comerciais mais importantes da Europa, no século XVI. Naquela época, o comércio internacional era muito forte e, por isso, os contratos tinham que ser respeitados à risca. Havia uma ideia de que o cumprimento literal do contrato era essencial para garantir a confiança nas relações comerciais. Era um direito altamente formalista, com pouca abertura para considerar sentimentos ou desigualdades entre as partes, né? No caso, no direito veneziano, havia uma tradição de respeitar a autonomia privada. Se você assinava um contrato, mesmo com cláusulas extremas, a obrigação era cumprir, e ponto final. Isso é o que dá o drama, né, ao contrato entre Antônio e Shylock. No enredo, Antônio ele precisa de dinheiro para ajudar seu amigo Bassanio e faz um contrato com Shylock. O contrato é simples, mas brutal. Se Antônio não pagar no prazo, né, Shylock pode cortar 1 libra de carne do corpo dele e o contrato é selado legalmente. Isso representa bem a rigidez do direito contratual da época. Não importa o conteúdo da cláusula, se ela foi acordada, ela deve ser cumprida, né? Porque isso mostra como a justiça formal pode levar a consequências cruéis. Mas aí vem o julgamento, né? Então, Shylock, ele exige o cumprimento do contrato e tudo indica que ele vai vencer, mas aí entra Pausânia, disfarçada de advogado, e dá uma interpretação diferente do contrato. Ela diz que o contrato ele permite tirar carne, mas não menciona sangue. Como é impossível tirar carne sem derramar sangue, Shylock ele perde, né? Aí assim, esse momento é uma crítica à interpretação literal dos contratos, né? Porque mostra que às vezes seguir a letra de lei pode causar injustiça e que a interpretação ela deve considerar o espírito da norma. No caso, a gente comparando, né, com o direito contratual brasileiro, no Brasil, os contratos também têm força obrigatória. Isso está no Código Civil, no artigo 421, mas a gente tem mecanismos para evitar esses abusos, né? Porque hoje a gente usamos assim, alguns princípios, como o da boa-fé objetiva, que as partes elas devem agir com honestidade e cooperação, a função social do contrato, que o contrato deve cumprir um papel que vá além dos interesses individuais, o equilíbrio contratual, se uma cláusula for muito abusiva ou se as partes estiverem em situações muito desiguais, o juiz ele pode intervir, né? Aí, no caso do contrato de Shylock, ele seria nulo no direito brasileiro, né, por violar diversos princípios, principalmente a dignidade da pessoa humana, né, que no caso é um dos pilares da nossa Constituição, né. Aí o livro, ele nos traz, assim, algumas lições, né. Ele mostra que o contrato, ele não é só um papel assinado, ele envolve a confiança, justiça e limites éticos. A história ajuda a refletir sobre até onde vai a liberdade de contratar e até onde ela precisa ceder o bom senso e a justiça, né? Aí, então, assim, resumindo, o livro ele mostra como os contratos eram tratados de forma extremamente rígida no passado, com foco na letra de lei. Já o direito brasileiro atual, ele busca equilibrar a força do contrato com a proteção das pessoas, promovendo justiça e humanidade nas relações jurídicas. Esse tipo de comparação mostra como o direito evolui com a sociedade e com a literatura, né, ela pode ajudar a entender isso de uma forma criativa e profunda. E é isso, e obrigado.